Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje se prepara, que é um dos assuntos mais divertidos que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu aqui tô super animado, curioso para aprender sobre games. Hoje a gente vai falar sobre games. Afinal, quando que eu, nascido em 1989, imaginei que a gente fosse falar sobre o mercado de trabalho, de jogos, de jogar videogame, criar jogo, tanta coisa incrível que a gente vai falar aqui. E para isso a gente trouxe um super especialista, o Enis Soares, ele que é CEO do Crie Seus Jogos e também co-founder da Cybermonkey Studios. E tá aqui para falar pra gente hoje sobre criação de games, mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, Enis. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Imagina, Fábio, o prazer é todo meu. É sempre legal a gente bater um papo sobre games, sobre desenvolvimento de games. E o fato de eu estar aqui, eu agradeço o convite, para a gente poder explicar um pouco mais sobre como funciona essa área, tirar as dúvidas da galera aí, que eu sei que tem muita gente também que não sabe nem como é que começa, então espero que a gente consiga bater um papo legal aqui. Sem dúvida. E você aí que é apaixonado por games, se prepare, hein? Porque você vai conhecer muita coisa. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado e muito entusiasmado com o que a gente vai aprender hoje. Então, Elis, conta um pouco pra nós, da sua história, Antes da gente começar a entender um pouco da indústria dos games, como é que é o Enis na sua história e quando que você se conecta com os games? Você foi aquela criança que sempre gostou de videogame, já imaginava e começou a se desenvolver, se descobriu. Como foi que você descobriu o game na sua vida e viu que você poderia levar isso como profissão, como algo do seu mercado de trabalho? Como foi essa conexão Enis e Games? Conta pra gente. Perfeito, Fábio. Bem, assim, a minha conexão com games, ela surgiu desde criança, eu tinha exatamente esse perfil de ser uma criança que gostava de jogar, mas é claro que o meu primeiro console, ele chegou, eu já era um pouquinho velho, por assim dizer, Eu tinha uns 8, 9 anos, talvez até 10 anos de idade, foi quando eu ganhei o meu primeiro console. Então eu não tinha o costume de jogar desde criancinha, assim, Sim. desde muito cedo. A partir desse momento que meu pai me deu esse console, eu comecei a enxergar games não como uma profissão. Eu apenas gostava muito e tinha uma curiosidade que é algo que faz parte de mim até hoje. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então muitas vezes, cara, eu fico assistindo vídeos de como alguma coisa é feita, como alguma coisa é criada, e eu acho que isso vem desde criança, faz parte da minha natureza. Então, pra você ter ideia, eu ganhava brinquedo, eu desmontava só pra ver o que tinha dentro, cara. Carrinho de brinquedo, eu desmontava os carrinhos, os motor que vinha dentro, Então, Sim. eu era muito curioso. E aí, quando eu fui apresentado aos jogos, por assim dizer, a partir de um certo momento, eu comecei a ficar curioso, Eu pensava, cara, como é que isso aqui é feito, cara? Como é que um jogo é desenvolvido, E eu sempre fiquei com isso na cabeça e tal. E ao passar dos anos, já na minha pré-adolescência aí, eu tinha um hobby que era desenhar. Eu gostava muito de desenhar. E como que eu fazia para tirar referência dos desenhos, Porque naquela época a gente não tinha os conteúdos que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje, Sim, sim. Fábio? Se eu quiser pegar uma referência, eu entro no Google aqui, procuro qualquer desenho que eu quiser e eu encontro ali com a facilidade enorme. Mas Uhum. a gente não tinha esse recurso há muitos anos atrás, Sim. então eu tinha que comprar revistas. Aí eu gostava de comprar revistas de animes, revistas que tinham desenhos, Eu gostava muito de Dragon Ball, por exemplo. E aí eu pegava Dois. essas revistas e ficava desenhando, Então, tipo, eu copiava o que tava lá e tal. E eu tinha isso por hobby, E por que é importante eu falar isso? Porque eu fui apresentado ao mundo do desenvolvimento de games através de uma revista. Então, eu tinha esse costume, esse hábito de uma vez por mês, 2 vezes por mês numa banca e comprar a revista. E em uma dessas vezes que eu fui, acabou que tinha uma revistinha lá escrita assim: aprenda a criar o seu primeiro jogo. Aí na hora que eu bati o olho nessa revista, assim, eu até esqueci o que eu fui fazer lá. Eu falei, caraca, mano, eu sempre quis saber como é que o jogo era criado e agora tem uma revista aqui que quer me ensinar, saca? Então eu acabei deixando de lado a outra que eu ia comprar, peguei essa revista e levei pra casa. E a partir desse momento eu só tinha um problema.
o meu computador não tinha leitor de CD e tal, não dava certo, só disquetezão, né? Não sei se Sei, você lembra sei. aí do disquete. Aí eu sei que eu comecei a encher o saco do meu pai e tal, pra comprar um computador novo e tal. E enfim, eu sei que demorou um pouquinho, mas eu consegui ganhar esse computador e aí coloquei o CD lá e ele vinha com uma ferramenta chamada, o CD, né? Vinha com uma ferramenta chamada RPG Maker, Hum, que é uma espécie de game engine. Uma game engine é uma ferramenta de desenvolvimento de jogos. Então, é um software mesmo, um programa. Você usa aham. ele para criar algum jogo. E o interessante desse tipo de programa é que ele já te entrega muita coisa pronta. Então, você não precisa programar um jogo saindo totalmente do zero. Você já tem sistema de animação pronto, você já tem sistema de criação de cenas prontos, né? Então ele te dá muita coisa já mastigada, né? E Sim. isso facilita demais. E aí eu comecei a mexer, a fuçar no RPG Maker e tal. E a partir desse momento foi quando eu tive o meu primeiro contato com desenvolvimento de games. A partir daí, cara, eu devo ter, capaz que eu tinha uns 12, 13 anos de idade por aí. Eu nunca mais larguei. É, comecei a estudar cada vez mais e aí, como eu fui apresentado ao RPG Maker, eu não conhecia mais nada, né, desse Aham. mundo de games, de desenvolvimento de games, eu comecei a focar nessa ferramenta. E aí, com o passar dos anos, eu fui vendo que foram lançando novas versões do RPG Maker, eu fui me atualizando, estudando, comecei a participar de fóruns na internet, né? Não tinha um YouTube naquela época com tutoriais, né, igual a gente tem hoje, né, conteúdos Sim. diversos sobre como mexer em uma ferramenta. Naquela época não tinha, então eu tinha que ir muito na mão na massa mesmo, né? Fuçando, documentação e tal. E aí eu comecei a estudar essa ferramenta. Com o passar dos anos, eu fui vendo que isso poderia ser uma profissão, então, na verdade, eu não tinha esse intuito Aham. desde sempre, desde o início. Eu não tinha isso na minha mente, ah, vou trabalhar com games. Não, eu simplesmente gostava de criar joguinhos e usava aquilo ali como um hobby mesmo, né? Fazia nos meus tempos livres, né? Naquela época eu estudava e tal, então quando eu chegava da escola eu ia lá mexendo no RPG Maker e tal. E, enfim, acabou que chegou num período da minha vida, né? Que a gente termina ali o ensino médio e aí a gente fica meio perdidão, o que, que vai fazer da vida e tal. Eu optei por deixar games de lado por um tempo, né? Então, naquela época, alguns anos atrás, cara, isso deve ter o quê? Nada, uns 10, 11 anos atrás, Sim. o mercado de desenvolvimento de games não estava nem perto do que ele é hoje. Então, a gente teve um amadurecimento muito forte, muito grande no decorrer dos últimos anos, coisa que a gente não tinha naquela época. Então, eu não enxergava games como uma profissão, eu não conseguia isso, né? Enxergar isso. E aí acabou que a gente. Aliás, acabou que eu entrei para uma faculdade de análise de sistema, nada a ver com jogos e tal, e larguei de lado mesmo. Alguns anos depois, eu meio perdidão assim, né, do que fazer e tal, porque apesar de eu estar fazendo faculdade, eu ainda não me identificava muito com aquela profissão que eu poderia Aham. seguir, né? E aí eu comecei a pensar de novo, né? Ah, mas e se eu voltasse para jogos, cara? E se eu voltasse, mas dessa vez com o foco de realmente trabalhar com isso e tal, né? Eu mesmo já estava mais maduro, né? Já entendia como é que as coisas funcionavam melhor. E de fato foi o que aconteceu. Então, depois de alguns anos que eu tinha deixado de lado o desenvolvimento de games, eu já estava até fazendo a faculdade, eu voltei, né? Eu decidi voltar. E quando eu voltei, Fábio, eu voltei já com uma mentalidade de realmente trabalhar com aquilo. Então, eu coloquei um foco que eu ia viver de games a partir daquele momento, né? E resumindo aqui para não ficar muito longa a história, eu comecei a estudar, comecei a produzir um portfólio e logo depois de pouco tempo ali eu consegui o meu primeiro emprego na área de desenvolvimento de games, a partir desse momento que eu coloquei como um foco, né? Muito bacana contar essa história. Eu já imaginava que você sempre gostou de games. Eu gostava muito também, mas muito. Eu parei durante uma fase da minha vida, mas os games pra mim naquela época eram o Super Mario Bros, né? Eram outros tipos de games, mas eram tão divertidos. Eu lembro até hoje
até hoje, a primeira vez que eu zerei o Super Mario. E eu lembro, porque o Super Mario na minha época, assim, você zerava uma vez, daí você zerava várias vezes, daí você queria zerar mais rápido, daí você queria fazer de novo. Então era assim, jogos muito legais. Outro jogo que eu gostava muito, eu lembro a primeira vez, a minha irmã me deu um Super 64. Eu lembro até hoje, assim, porque tem algumas lembranças na sua vida que elas são vívidas, sabe? Você consegue voltar nela e você lembra mesmo como é que foi. Lembra assim, não é que lembra que aconteceu, você lembra de tudo, claramente, como se fosse hoje. Né? E eu lembro de eu acordando, eu lembro dela me dando a caixa, eu lembro do tamanho da caixa, eu lembro abrindo a caixa, eu lembro perfeito, eu lembro de tudo. Eu lembro assim de instalando o videogame, começando a jogar, e foi quando eu ganhei o 64 também, que eram outros jogos que eram mais graficamente melhores, né? Era uma evolução do Super Nintendo. E aí tinha jogos que eu gostava muito de Zelda, era o meu jogo favorito. Até hoje é um dos meus jogos favoritos, que era esses jogos. Então realmente é algo que mexe com a gente assim desde a infância, né? E a gente vai desenvolvendo isso e descobrir isso, como você descobriu durante a sua trajetória, que você podia trabalhar com isso. Pô, é uma coisa muito bacana, né? E você falou alguns pontos aqui, antes de eu te fazer a próxima pergunta, que eu queria dizer, porque, como eu te digo, Enes, eu sempre vou aprendendo com todo mundo que passa por aqui, né? Mas eu vejo semelhanças em histórias completamente diferentes, a sua com outros que já passaram aqui, mas existem pontos semelhantes que é importante a gente falar, até para o jovem entender a importância disso de verdade. Né? Porque a gente está trazendo pessoas bem-sucedidas nas suas áreas, felizes, né? Que conseguiram se encontrar no seu caminho. E elas têm pontos incomuns. Você falou aqui, né, de participar em fóruns, né? Era uma época que não tinha hoje, por exemplo, um podcast tão comum como é, os canais no YouTube tão comuns como são, mas você, de toda forma, você buscou participar de comunidades. Né, você buscou estar presente em lugares, né, ou comunidades que tinham outras pessoas com interesses iguais ao seu. E essa troca, né, de informação que você tem em comunidade é muito importante. Né? Eu sempre falo que a questão, o universo de programadores, né, e isso engloba muitas outras linguagens, não só desenvolvimento de jogos, mas é uma comunidade mesmo. As pessoas se ajudam mesmo e por isso que se desenvolve. E é importante para uma pessoa que está aprendendo estar dentro desse contexto. Né? Seja se você quer desenvolver jogo ou se você quer fazer qualquer outra coisa na sua vida, buscar estar presente em comunidade sempre vai te ajudar. Porque você vai conseguir trocar experiências com pessoas mais experientes que você, que sabem mais que você. Você vai conseguir ensinar pessoas que sabem menos que você. Quando a gente ensina, a gente aprende. Então, assim, este ponto que você traz aqui dentro da sua história é fundamental para o jovem hoje que está aí na sua escolha. Mas vamos lá, vamos continuar agora. Agora você se descobriu, você voltou, né, na sua linha de cronológica, aí você vai começar a trabalhar com games. Mas uma coisa que é muito interessante são as habilidades que cada profissão exige. Né? Tem muitas, eu acho que quase todas exigem uma boa comunicação, né? A pessoa tem que saber vender, a pessoa tem que ser um profissional tecnológico, tudo bem, mas dentro da indústria de games, Menes, o que você vê como habilidades que você foi desenvolvendo em você? Você já falou que você tinha a questão do desenho, que eu imagino que seja legal também, importante também, mas quais são essas habilidades, algumas pelo menos, que você poderia trazer para nós do profissional de games? Ele é um cara que ele precisa ser criativo, né? Ele é um cara que ele vai fazer muito design, desenho, isso é importante também, ou não tem nada a ver, ou é só programação, tem que ser uma pessoa com raciocínio lógico. Quais são algumas habilidades, não precisa ser as principais, mas aquelas que você considera importante, que você foi desenvolvendo durante a sua trajetória dentro do desenvolvimento de games, Wendes? Eu citaria duas principais, independentemente da área que a pessoa for seguir dentro do game dev, né? Dentro do desenvolvimento de jogos. Eu diria que a criatividade para qualquer uma das áreas ela é importante, tá? Até mesmo, por exemplo, eu sou programador, mas é importante que você tenha criatividade para encontrar soluções. Muitas vezes você vai ter que ser criativo nisso, né? E uma outra coisa também, um outro elemento que eu considero também muito importante é saber trabalhar em equipe. É algo que a gente não nasce sabendo, né? Trabalho em equipe a gente desenvolve. Então é muito interessante a gente trabalhar esse lado também o quanto antes melhor, né? Dentro da área de jogos a gente tem algo que a gente chama até de game jams, por exemplo.
que são eventos de desenvolvimento de jogos, onde a galera se reúne para fazer jogos em um final de semana, uma semana, sabe? Sim. E existem aí pelo mundo afora e tal. Então, às vezes, a gente até recomenda que a pessoa passe a participar de Game Jams, mesmo que ela não saiba nada de desenvolvimento de jogos, ou seja, só um entusiasta, para ver como é que funciona de fato o desenvolvimento de um jogo, como é que é um trabalho de equipe e tal, né? Mas é importante a gente enfatizar também que a área de desenvolvimento de jogos, ela não é exclusivamente da programação, ou mesmo exclusivamente da arte, né? Porque é comum a gente relacionar isso, né? Quando a gente fala, eu vou me tornar, eu sou um desenvolvedor de jogos, né? A primeira coisa que a gente pensa, esse cara é um programador, né? Sim. Ou às vezes a gente até relaciona ele com um artista. Mas a área de jogos, ela é muito ampla. Então, além da programação, além das artes, que inclusive podem ser artes 2D ou 3D, né? A gente tem também, por exemplo, a área de audio designer, que é a pessoa responsável por criação de som, de trilhas e efeitos sonoros, né? A gente tem uma área muito importante do desenvolvimento de jogos que poucas pessoas que não conhecem a área sabem da existência dela, que é a área de game design, né? A área de game design, ela, apesar do nome, ela não remete à criação artística. O game design é a área de planejamento de um jogo. Então, criar um jogo não é só chegar ali, começar a programar, começar a criar as artes e tal, né? A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que saber onde começar e aonde terminar aquele projeto, o que vai ter no meio dele, né? Quais serão as fases, quais serão os inimigos, quais serão os objetivos, né? As habilidades, a história, a narrativa, e tudo isso fica dentro da área de game design, que inclusive é um profissional específico, né? Então é bem interessante, é uma área muito teórica, né? Muito teórica mesmo, porque a pessoa tem que ter skills como eu falei, de estruturação de projeto, né? Às vezes até de gerenciar projeto, né? Mas é isso. Então, a área de desenvolvimento de jogos, ela é um pouquinho ampla, né? Ela não está exclusiva ali para programação ou artes e afins, né? Muito legal, né? Você falar sobre isso, sabe que essa parte do planejamento ela é fundamental, você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que assim, a grande maioria das pessoas, ela quer começar, eu vou criar um jogo, já quer começar a fazer o bichinho andar, já quer começar a mudar as fantasias, ver o cenário, mas existe um ponto fundamental em qualquer projeto, que é o planejamento, né? A primeira coisa que você tem que fazer é, para onde a gente vai? O que a gente quer criar aqui? Quais são meus personagens? E eu lembro, olha que engraçado, você me falando disso, eu gostava muito de jogar RPG. Gostava mesmo, sabe, RPG? Mas RPG assim, no papel, você criava os personagens, legal, fazia legal. Fichinha, e eu jogava isso sozinho em casa, mas assim, eu passava dias fazendo um planejamento. Assim, não, vai ser um jogo com X personagens, o objetivo é isso, vai ter isso aqui, cada personagem tem essas skills e criava toda a história. E eu gostava muito disso. Às vezes eu gostava mais disso do que jogar. Porque eu planejava tudo que eu ia fazer. Não, vai ser um jogo assim, que vai ter os personagens, se encontrar, a disputa entre eles vai ser assim. Porque não dá pra você começar programando sem saber pra onde você vai, né? Ou começar desenhando sem saber pra onde você vai. Ou construir sem saber pra onde você vai. Isso é fundamental, né? Então, assim, toda a parte de planejamento, ela é fundamental e ela pode ser muito bacana, né? Ela é divertido. É aí que você coloca sua criatividade também pra trabalhar. E outra skill que você falou, né? O trabalho em equipe, porque um planejamento, na sua maioria das vezes, imagino eu, que não é algo que só uma pessoa vai decidir, né? Várias pessoas envolvidas ali. Todo mundo do estúdio está envolvido ali. E você tem que saber debater as suas ideias, né? Qual é o seu ponto de vista, como é que você vai criar aquilo. Isso é muito legal. E agora, Wênis, você me deixou com uma curiosidade aqui que eu anotei e eu gostaria de entender. Porque você falou, quando você estava nessa FPG Maker, que chama essa ferramenta? RPG. Essa ferramenta que você disse que ela é um desenvolvimento de jogos que você tinha na época, mas não precisava, tinha muita coisa mastigada, né? Você não precisava programar de fato. Isso. Existem, né? Para uma pessoa, vamos pensar hoje um jovem, né, que quer criar o seu jogo, mas ele não é um programador, né? Não é uma pessoa que sabe ou tem o conhecimento, até quer aprender, né? Vamos criar essa persona aqui, ela quer aprender, ela vai aprender, mas ela ainda não sabe.
Existe ferramentas que você pode hoje em dia também criar jogos que elas sejam o que é chamado no mercado de low code, né? Você não faz muitas linhas de código, você usa mais blocos e consegue ali dar os seus primeiros passos, né? Porque eu tô imaginando o jovem do outro lado querendo criar qualquer joguinho que seja, né? Ele quer começar a desenvolver e vai aprendendo junto. Existem ainda ferramentas como essa. Você, inclusive, aconselharia ser um primeiro passo, né? Para a pessoa começar a se desenvolver em jogos ou não? Então, existem sim, Fábio. Inclusive uma que geralmente eu indico para a galera é o Construct 3, que é uma ferramenta que trabalha com programação via bloquinhos, tá? Sim. Tem a GDevelop também, que é uma outra ferramenta na mesma pegada, né? Mas a Construct, ela tem um pouco mais de recurso, então até mesmo de material para você procurar depois, você encontra mais sobre ela, né? Que são ferramentas que te permitem programar com bloquinhos de ações. Então, você não necessariamente está colocando a mão na massa ali, criando script nem nada. Tudo que você precisa fazer é entender um pouco da lógica da programação, né? Que é o quê? Saber que se você colocar o personagem e colocar uma ação, um componente ali, uma ação de gravidade, você sabe que ele vai cair, por exemplo, né? Se você adicionar uma força nele, você sabe que ele vai andar, ou que ele vai mover para alguma direção. Se você colocar um input do teclado e ao acionar o input, você vai acionar a força, você sabe que ele vai se mover, né? Então, isso é a lógica de programação. É saber o que vai acontecer se você programar, entre aspas, determinada ação através dos bloquinhos, né? Então, a gente tem a Construct, a gente tem a GDevelop, né? E, hoje em dia, essa programação via blocos, entre aspas, ela tá tão comum que até mesmo engines muito conhecidas, né? Engines que trabalham com programação escrita mesmo, programação via script, até mesmo elas possuem plugins que permitem você programar via bloco, né? Como é o caso da Unity, como é o caso da Unreal, né? Que são engines utilizadas pelo mercado mesmo, até mesmo empresas gigantes trabalham com essas ferramentas, mas elas também possuem essa modalidade de programação visual, caso você deseje. Então, assim, eu considero sim uma boa porta de entrada para você que não tem nenhum tipo de afinidade com programação, né? Sim. Eu considero excelente, porque você vai ter um contato muito light com o desenvolvimento de jogos, e esse contato mais tranquilo, ele pode ser primordial para você se sentir à vontade para continuar estudando, né? E a partir do momento que você se considere uma pessoa já um pouco mais avançada nos seus estudos, ou mesmo que você enxergue que aquilo ali está te limitando de alguma maneira, né? Mas essa programação aqui, ela é muito fácil e tal, bacana, show demais. Só que eu queria criar um negócio mais único, né? Mais avançado, talvez uma mecânica única que isso daqui não me permita criar. Aí sim você pode partir para uma programação via script, né? Que nada mais do que a famosa linguagem de programação mesmo, né? Muito bacana, isso é muito interessante, né, saber, né, porque eu acho que eles têm um bloqueio em muitas pessoas do tipo, mas isso aí eu preciso saber programar. As pessoas ainda têm um certo medo quando falam em script, né, programação, porque elas veem uma tela preta, um monte de códigozinho ali e falam, não, isso aí não é comigo. E essas ferramentas, como você diz, elas estão lá para facilitar, né? Porque tá rodando aquele código preto lá atrás, né? Aquele monte de letrinha lá, aquele fundão por baixo dos panos, mas você consegue unir os blocos e criar jogos também e aprender a lógica, porque tem muita coisa bacana. Uma vez eu trouxe o Rafinha, ele foi entrevistado aqui 3 vezes para falar sobre tecnologia, né? Ele é o único tri entrevistado aqui, e uma das vezes ele disse que ele estava ensinando a mulher dele a programar, e aí ela estava programando um farol, e aí ele falou assim, bom, a hora que foi acender as luzes, primeiro acendeu o verde, daí depois acendeu o amarelo e depois vermelho. O único problema é que quando acendeu o vermelho estavam todas acesas. E ela falou, uai. E ele falou, olha, você disse que tem que apagar as outras luzes quando uma acende ou não? Ela falou, não. Então falou, pois é, o computador ele só vai fazer aquilo que você diz para ele fazer. E quando você coloca essa lógica de programação, né, por blocos, as pessoas começam a aprender isso também.
né? Você vai fazer um labirinto do seu jogo, aí você fala assim, isso aqui é a parede. Aí você vai usar o seu personagem, ele passa pela parede. Por quê? Porque você não disse pro computador que o personagem não passa por paredes, ele não é um fantasma, né? Não é óbvio. Então você começa a entender pontos e conceitos dentro da sua lógica que vão te ajudar depois a aprender uma linguagem, a aprender a desenvolver com scripts, a dar passos mais largos, como assim você disse. Então isso realmente é fundamental. Já anotei essas ferramentas aqui. Vou deixá-las depois na descrição desse episódio, né? Caso alguém queira aí se aventurar, né? E fazer os seus joguinhos também. Mas agora, Welles, eu quero entrar num ponto que é o seguinte. Na minha época, né? Não vou na sua talvez também, né? Mas assim, eram jogos de fase, né? Eu lembro assim muito bem, vamos lá, Mario Kart. Eu comprava um Mario Kart. Você tinha lá as 4 fases. Eu era o melhor jogador do mundo de Mario Kart, não sei se te falei. Mas de 64, eu acho que pouquíssimas pessoas poderiam me superar nesse jogo. E assim, você tinha as fases, né? Então, se você ia passando as fases, você acabava o jogo, né? Chegava, demorava lá seu tempo, mas você podia... Porque a gente falava que era zerei o jogo, né? Consegui vencer o super chefão, todas as fases. Sim. Hoje em dia, a gente vê muito mais essa cultura de games numa questão de comunidade mesmo. Não é mais jogos assim que você joga sozinho, acabou o jogo. Eu vejo muito que essa comunidade ela tá num streaming de assim, vamos jogar em conjunto, né? Muitas pessoas jogando ao mesmo tempo. Você jogos vê muitas online, coisas, né? Online, na nuvem, né? E esses jogos, né, que tem fases, eles estão caindo em desuso, né? As pessoas não estão mais participando muito. Então eu gostaria que você falasse um pouco como é que é hoje em dia essa questão de indústria de games. Os jogos são voltados mais para comunidades, né? É tudo envolvido numa plataforma, as pessoas estão jogando online. É esse que é o grande boom que as pessoas estão tendo nos games hoje. Como é que você enxerga essa indústria atualmente? Então, Fábio, a indústria de games ela é cíclica, né, cara? Então ela vai mudando mesmo no decorrer da evolução do ser humano. Sim. Então e também das tecnologias, né? Até como o exemplo que você citou, né? Os jogos de antigamente eles são assim completamente diferentes da maioria dos jogos atuais, né? Até mesmo por uma questão de tecnologia, de ferramentas, de aprimoramento e tal, né? Agora, essa questão dos jogos online, eles realmente vieram para ficar mesmo. Isso daí é algo que nunca vai mudar, na minha opinião, e realmente só tendem a aparecer cada vez mais jogos que disponibilizam da possibilidade da pessoa participar de uma comunidade, né? Ele pode jogar, mas ele pode jogar com um amigo dele, pode jogar com um grupo de amigos, quem sabe, né? Ou mesmo com desconhecidos. De toda maneira, ele não está interagindo ali sozinho, né? Sim. E levando isso em consideração, muitos jogos, isso possibilita aos jogos eliminar vários recursos, né, de game design, vários recursos que outros jogos normais teriam. Por exemplo, muitos desses jogos eles nem precisam ter uma narrativa, não precisa ter uma história por trás, é simplesmente chegar ali, jogar e pronto, acabou. Né? Você tem uma partida que dura 5 minutos, 10 minutos, jogou ali, terminou a partida, acabou, né? E dentre vários outros recursos, né, que esses jogos online eles permitem que os desenvolvedores eliminem, né? Agora sim, eu também não acho que os jogos com narrativas, jogos com fases, jogos que você tem que sentar, jogar e jogar por vários dias até você chegar no final, derrotar um boss, um chefão e tal. Eu acho que esse tipo de jogo ele também nunca vai deixar de existir. O que acontece é que se tornou um jogo de nicho, né? Então a gente tem muitos subnichos na área de jogos hoje. A gente tem uma galera que só gosta de jogar, por exemplo, jogo de futebol. A gente tem uma galera que só gosta de jogar jogo de tiro. A gente tem uma galera que só gosta de jogar jogos roguelike, né? E etc. Então eu acho que todo tipo de jogo se encaixa em algum nicho, né? E independentemente do seu desejo como desenvolvedor de jogos, né? Eu quero criar um jogo que tenha uma história, que tenha uma narrativa, tipo Mario, né? Eu quero criar um jogo de plataforma, que eu consigo derrotar inimigos, chegar no chefão e zerar o jogo. Ótimo, você vai encontrar um nicho dentro para você poder trabalhar, né? Então, os grandes estúdios, sim, eles têm usado muito do recurso de jogos multiplayer, jogos cooperativos, jogos que envolvem muitas pessoas, né? Jogos com grandes comunidades. Mas o desenvolvedor independente, que é aquele perfil de pessoa que cria seu próprio jogo com os próprios recursos, ainda persiste
nessa modalidade da pessoa criar um jogo mais pela paixão, um jogo mais movido a gostos pessoais, né? Ah, eu gosto de jogar o Mario, eu vou criar um jogo como o Mario. E isso também dá muito certo, né? Muito bom. Mario, eu adoro o Mario. Eu lembro também o Mario 64. Eu acho que esse aí eu nunca consegui zerar, sabia? Eu acho que eu nunca consegui zerar. Inclusive, eu tenho até hoje esses dois videogames. Eles estão guardados, né? Eu preciso Olha, colocá-los em uso novamente e vou colocar. É que eu atualmente estou sem tempo, mas eu vou colocar porque é o que eu gosto, né? Eu acho muito legal jogar. Isso aí me lembra. Eu adoro futebol também. Inclusive, falei pra você que era o melhor do mundo em Mario Kart. Indiscutivelmente em Wing Eleven eu era o top 3 do mundo. Fácil na Wing minha época. Eleven, muito Hoje, boa. hoje os jogos estão mais difíceis, né? Porque na minha época era assim: você pegava a bola e você ia pra frente, ia pra trás, a bola tava com você. Pra alguém pegar a bola de você, tinha que dar um carrinho, tinha que apertar um botão. Hoje em dia, pra você dominar a bola, você tem que apertar 10 botões, né? Você tem que fazer um monte de coisa, tem que estar no ângulo certo, então muito mais difícil. Não, neste não, mas no lado de trás, top 3 indiscutível. Agora, Colocava o Roberto Carlos de centroavante, né? exatamente. Roberto Carlos ninguém pegava nunca. Era só andar reto, 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 colocar a bola pra frente, ninguém pegava. E aí era totalmente, né? Eu tinha as minhas habilidades, mas enfim. Até hoje eu acho que se eu jogar de novo, devo estar entre top 10. Mas Olha, a questão é, Wanis, aí a gente traz um ponto. Eu tive aqui, eu falei para você que tinha um caso curioso que o Ricardo uma vez trouxe aqui para nós no podcast, que ele falou que na adolescência ele trabalhou na revista, acho que era Game Power. Não sei se você se lembra dessa revista, ele trabalhou lá e sabe o que ele fazia? Ele era o cara que jogava o jogo até o fim pra falar depois, porque a gente tinha essas revistinhas que falava como que você o passava detonado, o detonado. isso, e como passava de fase, né? Porque assim, você comprava a revista para saber Final Fantasy, por exemplo, que era um jogo Sim. infinito, né? Eu acho que até hoje não tem fim ainda esse jogo. Era um jogo que começava e até não acabava. Era para quem nunca jogou, era um jogo que não acabava. E assim, a questão que eu trago aqui, o ponto é isso, ele falou que jogava, então ele tinha que ir lá e era um trabalho, ele falou, né? Assim, pressão, pô, vai sair a revista e aí, qual que é o detonado aí, como que é o passo a passo? Então ele tinha que jogar mesmo para passar de fase. E quando a gente fala agora, a gente está trazendo desse ponto de indústria de jogos, né? O cara que vai lá desenvolver o game. É claro que tem que ter o chamado fit cultural, né? Da pessoa gostar da comunidade para estar presente naquilo. Mas o quão necessário é para um desenvolvedor de jogos ser aquele cara que joga muito. O cara, quando ele fala, eu tenho que ser desenvolvedor de jogos, então eu tenho que jogar o dia inteiro, se eu não estou jogando, eu estou desenvolvendo. Tem essa. É óbvio que eu imagino que exista uma correlação, mas ela é necessária, né? Ou o cara fala assim, eu nem quero saber desse episódio, nem quero saber do resto dessa conversa, porque eu não gosto de jogar videogame. Então, assim, isso aí não é pra mim. Ou não, a pessoa pode, né, ter um pouco de familiaridade e ser um desenvolvedor também. Fábio, excelente pergunta, porque é muito comum essa dúvida, muito comum mesmo. E o que acontece? Para você gostar de desenvolvimento de jogos é diferente de você gostar de jogar, certo? São coisas diferentes. Desenvolvimento de jogos, você está colocando a mão na massa, está criando um jogo, não é todo mundo que se identifica. Gostar de jogar é um outro tipo de pessoa, uma pessoa que gosta de jogar, como a gente gosta, né? Como a gente estava conversando aqui. No entanto, eu considero que para o cara que quer criar jogos, seja fundamental que ele goste de jogar. E tem um motivo simples para isso. Porque uma vez que você começa a desenvolver jogos, você precisa adquirir referências para os seus jogos. Você precisa entender o que é feito em outros jogos para você replicar no seu. Então, como é que você vai saber, por exemplo, se o chefão do seu jogo é difícil? Baseado em quê? Em que referência? Se você é uma pessoa que não joga nada, não gosta de jogar, Sim. né? Então você tem que ter referência, você tem que jogar muitos jogos. É claro, a gente sabe que é difícil para todo mundo hoje em dia, né? A gente ter tempo para jogar e tal. Mas você não precisa passar o dia todo jogando um monte de jogo, não. É você ser analítico nos jogos que você tem que jogar. Então, se você quer criar um jogo de plataforma, por exemplo, você pega ali as referências dos melhores jogos de plataforma que você encontrar, joga um pouquinho de cada, mas joga com aquele olhar analítico, aquele olhar crítico, né? Não é jogar para se divertir, assim, é jogar para você entender como é que foi feito aquilo. Como é que aquele personagem está balanceado,
como é que está o nível de dificuldade daquele jogo. Ah, se eu pular em cima desse objeto, o que que acontece? Né? Se eu encostar nesse inimigo aqui, eu vou tomar um dano direto. Se eu tomar esse dano, o que que vai acontecer com o personagem? Ele vai piscar, a tela vai tremer, né? Ele vai ser empurrado para trás, o famoso knockback. Então, esse tipo de análise você só tira se você jogar outros jogos, né? Imagina uma pessoa... imagina um engenheiro automotivo que nunca viu um carro na vida dele para ele construir um carro, né? Ou planejar Sim, um carro, né? É complicado. sim, sem Então dúvida. tem que ter esse tipo de referência, né? Sim, isso é importante. Aí alguns podem falar, não, mas Fábio, você já disse, né, que você não é, por exemplo, porque eu trabalhei com carros a vida inteira, né? Então, assim, e eu sempre falo que, assim, minha paixão não é por carro. Eu não sou uma pessoa que gosta de carro, sou uma pessoa que gosta de competir. Mas eu sei como funciona um carro, eu já projetei um carro, né? Eu vivo, por mais que não seja, né, uma paixão tão grande como competição para mim, como tecnologia, eu respiro isso o tempo todo, né? Respirei, vivi dentro de uma oficina o dia inteiro durante muitos anos, né? Então, assim, é óbvio que eu sei o que eu tô fazendo, é óbvio que eu entendo como aquilo funciona. Então, assim, você precisa, eu entendi o ponto que você falou, você precisa entender o que você está falando, senão a gente vai criar o quê? Baseado na onde, né? Qual que é o mercado? Você tem que estar inserido, né? Você tem que minimamente ali gostar daquela comunidade, né? Imagina, você vai lá trabalhar numa indústria de games, né? Numa empresa de games. Aí dá um belo dia lá, todo mundo, essa noite a gente vai fazer um evento, vai todo mundo vir fantasiado do game, a gente vai jogar a madrugada inteira e tá todo mundo super empolgado e você, assim, não quer, isso não é muito chato. Então, assim, talvez Isso é não é para ser para mim. difícil mesmo, né? Tem que ter um gosto por aquilo, tem que ser bacana, né? Isso é muito legal, muito importante. Até para te dar essa noção do que eu falei lá no início do game design, que é o planejamento do jogo, Sim, né? Para você conseguir ter uma noção do que é um jogo balanceado, do que é difícil, do que é fácil, né? Ah, eu vou colocar coletáveis no meu jogo, mas eu vou colocar o quê? Moedinha, vou colocar diamantes, vou colocar um coraçãozinho que vai dar vida. Então você só tira esses feelings jogando outros jogos, né? sim, sim, pra você ter as referências, isso é muito bacana. Eu adorei essa parte dos games. Agora, antes da gente finalizar, né, eu tenho um ponto aqui que eu tava curioso e eu não te perguntei. Quando a gente É, fala em games, a gente está falando só de computadores, né? Desses videogames que a gente tem ou no computador ou no próprio videogame mesmo. Ou assim, a gente também tem essa indústria em celulares, né? É parecido esses pontos? Ou Enzo é muito diferente? Assim, o cara que desenvolve para computador é completamente do desenvolvimento para mobile, que são os celulares, que é completamente diferente para um videogame mesmo. É diferente ou não? Ô, Fábio, até poucos anos atrás era diferente, porque o cara que desenvolvia para mobile, ele tinha que saber a linguagem nativa do sistema operacional. Então, se eu tivesse criando para Android, eu teria que saber Java. Se eu tivesse criando para Apple, eu teria que saber o Objective-C, que é a linguagem do iOS. Então, até alguns anos atrás, realmente eram desenvolvedores não necessariamente diferentes, poderia ser a Sim. mesma pessoa, mas ela tinha que ter um amplo domínio do sistema operacional do mobile, né? E que seria diferente do PC, que seria diferente do console. Hoje em dia, a gente conta com uma facilidade, por isso que eu falo que a área de games evoluiu tanto, cara, que hoje em dia a gente conta com uma facilidade chamada de multiplataforma, engines multiplataforma. Então a gente tem ferramentas de desenvolvimento, né, que elas são multiplataforma. E literalmente com o mesmo projeto você consegue exportar ele para qualquer plataforma que você quiser. Você cria o jogo uma vez e você manda ele para mobile, manda ele para console, manda ele para PC. É claro e óbvio, né, que você tem que fazer algumas devidas adaptações. Então, se você está jogando no PC, você vai controlar pelo teclado, pelo mouse, pelo controle, né? E se você mandar para o mobile, já é o dedo ali que manda. Sim. Então você tem que fazer algumas adaptações, né? Isso é bem óbvio. O console também, por exemplo, se você mandar o seu jogo para o Switch, você tem que ter noção de que você tem dois analógicos, que você tem esses botões de ações laterais, né? Você tem mais botões aqui na frente, né? Inclusive o Switch ele tem esse Joy-Con aqui que sai, então eu posso usar o acelerômetro, né, para poder, por exemplo, eu quero mover o personagem na tela só de balançar o controle, eu consigo fazer isso também, essa adaptação. Então, você tem que cuidar desses detalhes para cada plataforma. No entanto,
Se você trabalha com uma engine multiplataforma, você cria o mesmo jogo e você só faz adaptações para qualquer plataforma que você precise. Então, é bem interessante. Muito legal. Olha, eu falo pra você que eu aprendo com vocês, eu não sabia disso e agora eu sou muito empolgado, porque eu quero criar um jogo, né, para todas essas plataformas. Eu acho que mobile é muito interessante, porque hoje a gente tem uma facilidade, né? Quando todas as pessoas estão ali com o celular na mão o tempo todo. Então, às vezes você cria um joguinho, você quer compartilhar, talvez para você mandar para as pessoas, ó, já tá no celular aqui, ó, já vamos testar, vamos jogar. Você já consegue ver aquilo, é muito bacana. Eu sempre, né, gostei dessa parte de jogos do celular. Eu acho muito legal a gente poder criar o mesmo jogo, o mesmo projeto. Isso é muito importante para a pessoa que quer desenvolver, né? Então a gente passando, né, por todos esses pontos, né, toda essa trajetória que você disse, né, que desde o começo, né, você gostava de jogos e aí você seguiu um pouco desse caminho, né, começou a criar o seu primeiro jogo lá na sua adolescência, e daí fez, né, uma mudança de caminho, não sabia se realmente ia vingar, né, a parte de ser um desenvolvedor de jogos, porque era um mercado que naquela época não era tão disseminado como é hoje. Tá muito fechado naquela época. E isso é normal, porque hoje a gente está falando, tudo bem, hoje o game é totalmente disseminado. Mas aí você pode pensar a pessoa que hoje, por exemplo, está querendo fazer o game, mas na área, sei lá, de metaverso, ou está começando a estudar alguma coisa em relação a criptomoeda, blockchain, que são coisas, tecnologias que também não são tão disseminadas hoje, mas talvez daqui a uns anos seja super e esteja tudo conectado uma coisa com outra. Então as coisas vão evoluindo, né? É natural que você passe, né? Que jovem hoje passe o que o Enes passou há um tempo atrás, né? Com objetivos diferentes, mas ainda correlacionados com games, ainda correlacionados com tecnologia. E ouvir a sua trajetória é importante para que a gente entenda que é natural, né? E olha como que foi a vida. Você foi para um outro lado, né, foi fazer a outra faculdade, análise de sistemas, né? Isso, exatamente. Isso. Aí descobriu que não era muito aquilo que você queria e voltou pro game. E uma coisa importante que a gente passou aqui e não falou com tanta ênfase, eu não dei tanta ênfase depois que você disse, você falou assim, eu voltei com foco para aquilo. Isso. Existem momentos na nossa vida que a gente vai ter se a gente quer um retorno de 100% daquilo que a gente está fazendo, a gente tem que se dar 100%. Não dá para você fazer 80% do seu tempo uma coisa e 20% outra. E aí você querer que esse 20% o retorno seja os 100%, 200%. Você precisa se doar, você precisa tomar decisões para onde você quer e, como você disse, colocar o seu foco. Porque com certeza, você... né? Desculpa, eu te interrompi. Não, você é a estrela do que... Não, só para você e para a galera que está assistindo ter uma noção do tanto que a sua mente é poderosa, nesse período em que eu coloquei o foco de trabalhar, de viver de games, até então eu tinha um preconceito enorme com linguagem de programação, cara. Eu até falava que quem programava era um alienígena, entendeu? Porque não dava para entender aqueles códigos, aquelas coisas todas e tal. E aí, cara, quando eu voltei com um foco tão grande que eu ignorei completamente esse preconceito que eu tinha. E a primeira coisa que eu fui aprender foi linguagem de programação. E desde então, eu trabalho com programação para jogos, cara. Incrível. Eu aprendi muito rápido mesmo. Então, é claro, eu já tinha uma experiência de como os jogos eram desenvolvidos, isso sem dúvidas me ajudou. Mas em questão de pouquíssimo tempo eu consegui já criar o meu primeiro jogo que me permitiu arrumar o primeiro emprego na área na época. E tudo isso porque eu voltei com um foco, coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar com games e que eu ia fazer todo o possível, todo o necessário para que isso acontecesse. E até mesmo por desejar isso, acabou que no final deu certo, né? E ali comecei a minha carreira, né? Muito bacana, isso é importante, é um exemplo incrível, né, de se falar e de se mostrar aqui, que eu nem sabia que você não era tão acostumado assim com programação quando você decide isso, né, e é uma decisão mais difícil ainda, né, porque você estava numa zona de 100% desconforto, né, você fala, eu vou focar nisso, mas a ferramenta, uma das principais ali, eu nem domino tanto, aprendeu, né, e viu que era possível e se desenvolveu. Isso é muito bacana. Então você jovem, né, que gosta de games, que entende que o seu futuro pode estar correlacionado com isso, que você pode viver com isso, né? O Enes está aqui para mostrar que sim, né, que você pode ter uma ótima carreira relacionada a isso.
Olha que bacana e olha que importante é a questão do foco e você entender tantas coisas que você pode fazer. Então, Enes, eu gostaria de agora deixar o seu recado final, te dar o espaço para você dar o recado final para essa garotada aí, para essa juventude e também dizer, né, se você tem um canal de games, né? Quem sabe aí os nossos jovens aí não possam dar os seus primeiros passos com você, né? Aprender com você como criar o seu primeiro jogo. Então, conta um pouco do seu projeto e manda o recado final para os jovens aí, Manes. Perfeito, perfeito. Primeiramente, eu gostaria de incentivar todo mundo que tem curiosidade em conhecer mais a área de games, né? Eu conheço muito, assim, a gente sabe que tem uma galera que é entusiasta, né? Tem uma galera que gosta de jogar, igual eu lá no início, né? Igual o Fábio, né? A gente gostava de jogar e tal, às vezes tem aquela curiosidade de saber como é que um jogo é feito, né? Eu te convido a dar uma olhada lá no meu canal, Crie Seus Jogos, o nome do canal. A gente tem playlist que eu ensino a criar jogos saindo do zero, então você pode pegar uma playlist dessa, estudar, ver se aquilo, sentir se aquilo é para você, de repente se torna uma profissão, né? Eu conheço muita gente, Fábio, que começou a estudar com a gente como um hobby mesmo, assim, vou só ver no que vai dar isso, e hoje a pessoa está empregada na área. Então, assim, às vezes a gente tem que dar essa oportunidade pra gente mesmo, né? Às vezes é um sonho que você tem, né? Enfim, então, sempre persista, tenha consistência nos seus estudos, não vai ser fácil, como nada é fácil, né? Então, você vai encontrar dificuldades, né? Com certeza, sem dúvida alguma, né? Você vai ter dificuldades, mas o importante é você superar as barreiras e continuar seguindo em frente, que eu tenho certeza que você vai alcançar suas metas, né? E claro, fica o convite para você me seguir lá no canal, de repente você desperta mais esse interesse, né? E quem sabe eu não possa te ajudar de alguma maneira. E também eu gostaria de falar que eu estou trabalhando em um projeto comercial junto com o meu estúdio atualmente. O nome do projeto é Cyber War Neon City, é o nome do jogo que a gente está desenvolvendo. E aí a gente pretende lançar ele no ano que vem. Se você me seguir no canal, você ainda ganha aí como um bônus acompanhar o making off do desenvolvimento desse jogo, porque eu posto vídeos, eu faço lives mostrando os bastidores do desenvolvimento. Também serve para você ver como é que um jogo é desenvolvido na prática, um jogo grande que a gente já está criando, ele já tem 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Caramba. E, enfim, então é isso que eu tenho para dizer e agradecer, é claro, a presença, o espaço, né, Fábio? Sempre é bom conversar sobre game dev. Gostei demais aqui de bater esse papo contigo e espero que a gente tenha ajudado a galera aí que está assistindo a gente. Sem dúvida ajudou eu, por exemplo, que eu adorei as informações, inclusive não tenha dúvida que eu já sou o seu seguidor e vou aprender, eu vou estar por dentro desse como que é? Cyber War New City? Cyber War Neon City, o nome do jogo. Bem. Inclusive, se vocês quiserem, podem me seguir no Instagram, que eu posto também muito conteúdo de desenvolvimento de jogos e também sobre o jogo lá. O meu perfil no Insta é Crie Seus Jogos. É fácil de me achar, é só procurar Crie Seus Jogos aí que vocês me acham. No Instagram, no YouTube, tem meu site, etc. Show de bola. Eu vou deixar aqui também para quem, né, quiser, mais fácil tá na descrição deste episódio, Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo que tiver conectado aí com o Enes pra gente aprender com ele e entrar de vez nesse universo aí de games. Foi, um grande prazer, eu estou aqui com tudo anotado aqui, isso aqui começa vazio, hein, Menos? Agora já tem aqui, você sabe que isso vai virar um livro. Eu não sei como ainda, estou enrolado com essa minha promessa, porque é muita informação aqui e eu não sei como que eu vou juntar tudo isso aqui, vai virar um livro e com certeza agora eu vou ter o capítulo dos games, de tudo que eu aprendi com você. Então, muito obrigado, Enes, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui e aprenderam aqui junto com a gente. Não se esqueça, semana que vem tem mais episódio, curte e compartilhe com todos os seus amigos que também gostam de games. Grande prazer, até semana que vem, muito obrigado. Valeu, pessoal.